sou casado há 14 anos. Sabe, eu tenho 3 filhos, mas eu não entregaria os meus filhos por amor a ninguém. Eu não daria os meus filhos por amor a ninguém. Eu tenho 3. Eu não daria um. Eu não daria metade de um se isso fosse possível. Eu não daria os meus filhos por amor a ninguém. Mas sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus amou você de tal maneira. Mas olha, Ele amou você de tal maneira. Torna a dizer, eu tenho 3 filhos, mas a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Único filho. Entende isso? O único que Ele tinha, Ele deu por amor a você. Ele entregou por amor a você. Talvez você diga, Fernandinho, eu fui deixado pelos meus pais. Fernandinho, eu fui maltratado pela minha mãe. Eu não sei quem são os meus pais. Eu não sei quem é o meu pai. Talvez você sinta falta de um pai. Talvez você sinta falta de um beijo de uma mãe. Talvez você tenha sido deixado por alguém. Eu não sei. Talvez você não se sinta amado por ninguém. Sabe, talvez você que é menina vive transando com um e com o outro porque você nunca recebeu um beijo do seu pai. Você não sabe o que é o carinho de uma pessoa. E aí você fica se entregando para um e para outro. Sabe? Talvez você esteja aqui essa noite e esteja com o seu coração tão carente de amor. Talvez você até tenha uma vida legal, tenha amigos, tenha tudo, mas você é carente de amor. Sabe, nessa noite eu quero convidar você a olhar para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê que alguém te amou a tal ponto, que morreu por você, que se entregou por você. Ele te amou de uma maneira tão grande. Ele te amou de uma maneira tão grande que Ele se entregou. Ele deu a vida dele por você. Para agora que éramos inimigos de Deus por conta do pecado, agora Deus, Ele retomou a aliança que existe entre você e Deus. A cruz nos une com Deus. O sangue de Jesus nos perdoa de todo. Eu disse todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, de qualquer pecado. O sangue de Jesus, ele nos liberta de qualquer e de todo o pecado. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou por mim, por você, para que você tenha uma vida de total acesso ao seu Pai. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, colocou no jardim. E a Bíblia diz que na virada do dia, Deus ia visitar o homem. Na virada do dia, Deus sempre ia visitar o homem. Você imagina você passar todo o seu dia em um jardim maravilhoso e lá no final do dia você tem a presença do próprio Deus te visitando. Mas certo dia, o homem e a mulher, eles decidiram pecar. E quando existe pecado, o pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos separa de Deus. Olhe para mim, não brinque com o pecado. Tantas e tantas vezes você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque com o pecado. Fuja do pecado. Adão, ele não entendeu isso. Eva não entendeu isso. E eles resolveram pecar. E aí agora com o pecado Deus não negocia. E houve a separação. Então, no outro dia, no primeiro dia após o pecado, Deus não foi mais visitar Adão. Deus não foi mais visitar Eva. Porque agora havia pecado. Mas graças a Deus por Jesus. Glórias
graças a Deus por Jesus, porque Ele se entregou, porque Jesus viu que havia uma separação do homem com Deus, e Ele disse: eu vou me entregar, eu me dou, para que agora haja uma unidade de novo, como era no início. Foi isso que Jesus fez. Ele é a ponte que nos liga com Deus novamente. Não é um santo, não é um Exu, não é o Ogum, não. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. É o único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite Ele está aqui. Talvez você tenha vindo aqui para poder ver um show de música, mas tudo isso aqui é um pretexto. Tudo isso aqui é uma isca para que Ele possa nascer na sua vida, para que Ele possa ser exaltado na sua vida. A música, ela não tem o poder de mudar a sua vida. Música não muda a vida de ninguém, mas existe alguém que pode mudar. Esse alguém se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está aqui no nosso meio. Então não coloque os seus olhos em mim, mas coloque os seus olhos nele. Não coloque os seus olhos no seu problema. Mas Renadinho, eu estou passando por uma luta. Não coloque os seus olhos nos seus problemas. Não coloque os seus olhos no seu pecado. Não coloque os seus olhos no tamanho da sua dificuldade. Não coloque os seus olhos diante da sua enfermidade. Talvez você diga: Fernandinho, o médico falou que é isso. O médico falou que não tem jeito. O médico falou que não há solução. Não coloque os seus olhos na enfermidade. Coloque os seus olhos nele. Nele. Nessa noite eu quero convidar você. Coloque os seus olhos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. E os meus filhos dependem de mim. Os meus filhos dependem de mim. Meus filhos dependem da minha esposa. Olha, a única coisa que Deus quer de mim e de você é que você dependa dele. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite Deus está aqui e Ele está batendo na porta do seu coração. Ele diz: eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero ter uma vida com você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho uma alegria que o mundo não pode te dar. Eu tenho uma alegria que ela não cessa. Ela não para. Não importam os problemas. Não importam as lutas. Não importa a dor. Eu tenho uma alegria que não cessa. Eu vou fazer você sorrir enquanto todo mundo está chorando. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele diz: eu quero entrar, porque eu tenho um novo som. Eu tenho uma nova música para você ouvir. Eu tenho um novo caminho. Eu tenho um novo sonho. Mas olha, para que a nova história de Deus venha sobre você, para que o sonho de Deus venha sobre você, você precisa abrir mão dos seus sonhos. Dos seus sonhos. Você precisa abrir mão dos seus projetos. Você precisa abrir mão da sua vontade. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia! A tua vontade. Nessa noite o Senhor quer nos tocar. Nessa noite o Senhor quer nos mudar. Nessa noite o Senhor quer nos restaurar. Oh, aleluia! Nessa noite o Senhor quer nos encher. Nos encher. Nos encher. Nos encher.
Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está aqui. Sabe por que eu estou aqui? Eu não vim aqui por conta de uma música ou por conta de um dinheiro. Eu vim aqui porque eu tenho a certeza de que Deus estaria aqui. Porque Deus estaria mudando pessoas. Porque Deus estaria transformando pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. Com todo respeito e com debaixo de temor a Deus, eu queria que você colocasse a sua mão ou chegasse perto de 2, 3 pessoas. E a gente fizesse pequenos grupos aqui. Lá atrás, aqui do lado. Olhe para o lado, não deixe ninguém sozinho. 2, 3 pessoas. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que a gente começasse a orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Comece a orar uns pelos outros. Comece a pedir para que Deus toque nessa pessoa que está ao seu lado. Comece a pedir para que Deus transforme essa pessoa que está ao seu lado. Ore por ela e ela vai orar por você. Ore por ela e ela vai orar por você. Diga: Deus, muda a história desse meu irmão que está aqui do meu lado.